Oi pessoal, tudo bem? Terminadas as avaliações, daremos continuidade aí ao conteúdo, ok? O capítulo que nós iremos trabalhar agora é o capítulo número 2 da apostila, na qual o tema será funções, ok? Se a gente pegar a palavra função, o que ela nos remete? Função é quando uma coisa depende da outra para acontecer. Por exemplo, se chover de manhã, o jogo será de tarde. Então eu estou em função do tempo, né? Se, claro, não chover de manhã, o jogo é de manhã normalmente. Mas caso essa chuva ocorra, faremos o jogo à tarde, ok? Então a ideia de função é isso, uma coisa dependendo da outra. Na matemática, quem vai depender de quem? Você tem aí as incógnitas, que serão aí o que a gente mais utiliza, o x e o y dependerá do x para existir. Então, dependendo do valor que eu atribuo para o x, o y muda, ok? Como eu disse para vocês, a apostila, ela trabalha inicialmente com alguns exemplos práticos até chegar no conceito apenas matemático, correto? E outra coisa, até então, quando vocês resolviam equação aí, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, o x ele era um valor fixo. O x ele tinha um único valor, x era igual a 7, x era igual a 2. Na função, o x ele troca de função, ele troca para variável. Então o x agora ele vai passar a ser variável, no momento ele pode ser 1, depois ele pode ser 2, depois ele pode ser 3 e assim sucessivamente. E dependendo do valor do x, o valor de y muda, tá? Como eu disse para vocês, a apostila aí, ela sempre inicia com um exemplo prático, com uma situaçãozinha do cotidiano. Então, lá na página 34 da apostila de vocês, vocês encontram a seguinte historinha aí, tá? Vou ler com vocês. Em dias de jogos de futebol, um vendedor ambulante vende cada cachorros quentes ao preço de R$ 3,50 a unidade. Ele deixa uma tabela exposta para que os clientes saibam quanto deverão pagar, dependendo da quantidade de cachorros quentes consumidos. Com essa tabela, para um consumo de até 8 cachorros quentes, os clientes não precisam fazer os cálculos para saber qual será o preço total, que no caso eles precisam pagar, ok? Então, vamos entender essa tabelinha aqui, ó, tá? Então, nós temos a seguinte tabelinha. Aqui é a quantidade de cachorros quentes e aqui é o preço, ok? Se a pessoa comer um, ela vai pagar R$ 3,50. Se a pessoa comer 2, ela vai pagar R$ 7,00. Se a pessoa comer 3, R$ 10,50. E assim sucessivamente, ok? Qual é essa relação que um está fazendo com o outro? Aqui, a quantidade de cachorros quentes seria aí o que a gente chama de X, né? E o preço que a gente está pagando é o que a gente chama de Y. O X é independente, eu posso comer 1, 2, 3, 4, 10 cachorros quentes. E o Y já depende da quantidade de cachorros quentes que você paga. Ou seja, o preço que você paga depende de quantos cachorros quentes você comeu, ok? Então é essa a ideia de função. Você tem um valor que é independente e um valor que depende do outro, ok? No caso dessa situação problema, a quantidade de cachorros quentes ele é variável independente, você pode comer quantos você quiser, porém o preço depende de quantos cachorros quentes você comeu. Tá? No Enem é muito comum aparecer situações desse tipo de função, bem com essa carinha aí, com um dependendo do outro através de uma situação problema, tá? Com isso, eu sugiro aí para vocês que vocês respondam os itens A, B, C e D da apostila de vocês, ok? O que ele pede no item A? Ele pede o seguinte: o vendedor decidiu ampliar sua tabela inserindo os preços de até 12 cachorros quentes. Quais são esses preços, né? Então aí vocês precisam completar, ok? Se eu comer 9, eu vou multiplicar por 3,50, vou descobrir o preço. Se eu comer 10 cachorros quentes, quanto que eu vou pagar? Comer 11, comer 12, ok? Então completem aí a apostila de vocês. Aí ele fala justamente, ó, quais são as grandezas envolvidas nessa situação.
grandezas é tudo aquilo que eu posso medir. Então, quais são as informações aqui que eu posso medir? Eu posso medir a quantidade de cachorros quentes e o preço que eu pago, né? Quando eu quantifico essa informação. Então, isso é uma grandeza, ok? Pode-se dizer que o preço total depende da quantidade de cachorros quentes vendidos? E aí, como eu expliquei para vocês, sim, a quantidade, o preço que você paga depende de quantos cachorros quentes você comeu, ok? E por fim, nós temos aí, se chamarmos P o valor total pago em reais e de que a quantidade de cachorros quentes vendidos, qual expressão que relaciona o P com o Q? Então, se vocês observarem aí na apostila, o preço sempre será R$ 3,50 multiplicado por Q. O que esse Q representa? A quantidade de cachorros quentes que, no caso, vocês comem, ok? Então, completem essa primeira página, é a página 34 da apostila, e ela é importante aí para o início do conceito aí de função. Tchau, turminha! Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um like.